Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Explicação do Salmo 116. Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo quem é o verdadeiramente feliz, bem-aventurado. A felicidade não está em riquezas, fama ou prazeres, mas em escolher não seguir o conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios igual aceitar ideias que afastam de Deus. Detém-se no caminho dos pecadores igual praticar pecados constantemente. Assenta-se na roda dos escarnecedores igual zombar da fé e das coisas de Deus. Aqui vemos uma progressão. Primeiro a pessoa ouve o conselho errado, depois pratica, e por fim passa a viver nele. O justo não segue esse caminho. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo encontra alegria em Deus e em sua palavra. Meditar não significa apenas ler, mas guardar no coração, refletir e viver o que a Bíblia ensina. É um relacionamento diário com Deus, de manhã e à noite. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore saudável. Plantada junto a ribeiros de águas, tem sempre alimento espiritual. Dá fruto no seu tempo, produz resultados bons e duradouros. Folhas não murcham, está firme, mesmo em tempos difíceis. Tudo próspera não significa riqueza apenas, mas sucesso espiritual, paz, saúde da alma, bênçãos em tudo o que faz. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, aquele que rejeita a Deus, é comparado à palha sem peso, sem raiz, sem valor. O vento leva para qualquer lado. Assim é a vida sem Deus, sem firmeza, sem propósito, sem direção. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo final, os ímpios não terão defesa. Eles não permanecerão diante de Deus, pois rejeitaram a justiça. A comunhão dos justos será eterna, mas os ímpios não terão parte nela. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está o resumo do Salmo. Deus cuida, guia e conhece os que o buscam, mas o fim dos que rejeitam a Deus é a destruição. Não é apenas sobre a vida presente, mas também sobre a eternidade. Mensagem central do Salmo 1. O Salmo mostra dois caminhos, o da vida, com Deus, e o da perdição, sem Deus. O justo encontra alegria em Deus e frutifica espiritualmente. O ímpio vive sem raízes, é vazio e não permanece. A verdadeira felicidade está em obedecer à palavra de Deus e andar em sua presença. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Explicação do Salmo 116. Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo quem é o verdadeiramente feliz, bem-aventurado. A felicidade não está em riquezas, fama ou prazeres, mas em escolher não seguir o conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios igual aceitar ideias que afastam de Deus. Detém-se no caminho dos pecadores igual praticar pecados constantemente. Assenta-se na roda dos escarnecedores igual zombar da fé e das coisas de Deus. Aqui vemos uma progressão. Primeiro a pessoa ouve o conselho errado, depois prática, e por fim passa a viver nele. O justo não segue esse caminho. Verso 2.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo encontra alegria em Deus e em sua palavra. Meditar não significa apenas ler, mas guardar no coração, refletir e viver o que a Bíblia ensina. É um relacionamento diário com Deus, de manhã e à noite. Verso 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore saudável. Plantada junto a ribeiros de águas, tem sempre alimento espiritual. Dá fruto no seu tempo, produz resultados bons e duradouros. Folhas não murcham, está firme, mesmo em tempos difíceis. Tudo próspera não significa riqueza apenas, mas sucesso espiritual, paz, saúde da alma, bênçãos em tudo o que faz. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, aquele que rejeita a Deus, é comparado à palha sem peso, sem raiz, sem valor. O vento leva para qualquer lado. Assim é a vida sem Deus, sem firmeza, sem propósito, sem direção. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo final, os ímpios não terão defesa. Eles não permanecerão diante de Deus, pois rejeitaram a justiça. A comunhão dos justos será eterna, mas os ímpios não terão parte nela. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está o resumo do Salmo. Deus cuida, guia e conhece os que o buscam, mas o fim dos que rejeitam a Deus é a destruição. Não é apenas sobre a vida presente, mas também sobre a eternidade. Mensagem central do Salmo 1. O Salmo mostra dois caminhos, o da vida, com Deus, e o da perdição, sem Deus. O justo encontra alegria em Deus e frutifica espiritualmente. O ímpio vive sem raízes, é vazio e não permanece. A verdadeira felicidade está em obedecer à palavra de Deus e andar em sua presença. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Explicação do Salmo 1:6. Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo quem é o verdadeiramente feliz, bem-aventurado. A felicidade não está em riquezas, fama ou prazeres, mas em escolher não seguir o conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios igual aceitar ideias que afastam de Deus. Detém-se no caminho dos pecadores igual praticar pecados constantemente. Assenta-se na roda dos escarnecedores igual zombar da fé e das coisas de Deus. Aqui vemos uma progressão. Primeiro a pessoa ouve o conselho errado, depois prática, e por fim passa a viver nele. O justo não segue esse caminho. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo encontra alegria em Deus e em sua palavra. Meditar não significa apenas ler, mas guardar no coração, refletir e viver o que a Bíblia ensina. É um relacionamento diário com Deus, de manhã e à noite. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore saudável. Plantada junto a ribeiros de águas, tem sempre alimento espiritual. Dá fruto no seu tempo, produz resultados bons e duradouros. Folhas não murcham, está firme, mesmo em tempos difíceis. Tudo próspera não significa riqueza apenas, mas sucesso espiritual, paz, saúde da alma, bênçãos em tudo o que faz. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, aquele que rejeita a Deus, é comparado à palha sem peso, sem raiz, sem valor. O vento leva para qualquer lado. Assim é a vida sem Deus, sem firmeza, sem propósito, sem direção. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo final, os ímpios não terão defesa. Eles não permanecerão diante de Deus, pois rejeitaram a justiça.
A comunhão dos justos será eterna, mas os ímpios não terão parte nela. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está o resumo do Salmo. Deus cuida, guia e conhece os que o buscam, mas o fim dos que rejeitam a Deus é a destruição. Não é apenas sobre a vida presente, mas também sobre a eternidade. Mensagem central do Salmo 1. O Salmo mostra dois caminhos, o da vida, com Deus, e o da perdição, sem Deus. O justo encontra alegria em Deus e frutifica espiritualmente. O ímpio vive sem raízes, é vazio e não permanece. A verdadeira felicidade está em obedecer a palavra de Deus e andar em sua presença. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Explicação do Salmo 1:6. Verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo quem é o verdadeiramente feliz, bem-aventurado. A felicidade não está em riquezas, fama ou prazeres, mas em escolher não seguir o conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios igual aceitar ideias que afastam de Deus. Detém-se no caminho dos pecadores igual praticar pecados constantemente. Assenta-se na roda dos escarnecedores igual zombar da fé e das coisas de Deus. Aqui vemos uma progressão. Primeiro a pessoa ouve o conselho errado, depois pratica, e por fim passa a viver nele. O justo não segue esse caminho. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo encontra alegria em Deus e em sua palavra. Meditar não significa apenas ler, mas guardar no coração, refletir e viver o que a Bíblia ensina. É um relacionamento diário com Deus, de manhã e à noite. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore saudável. Plantada junto a ribeiros de águas, tem sempre alimento espiritual. Dá fruto no seu tempo, produz resultados bons e duradouros. Folhas não murcham, está firme, mesmo em tempos difíceis. Tudo próspera não significa riqueza apenas, mas sucesso espiritual, paz, saúde da alma, bênçãos em tudo o que faz. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, aquele que rejeita a Deus, é comparado à palha sem peso, sem raiz, sem valor. O vento leva para qualquer lado. Assim é a vida sem Deus, sem firmeza, sem propósito, sem direção. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo final, os ímpios não terão defesa. Eles não permanecerão diante de Deus, pois rejeitaram a justiça. A comunhão dos justos será eterna, mas os ímpios não terão parte nela. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está o resumo do Salmo. Deus cuida, guia e conhece os que o buscam, mas o fim dos que rejeitam a Deus é a destruição. Não é apenas sobre a vida presente, mas também sobre a eternidade. Mensagem central do Salmo 1. O Salmo mostra dois caminhos, o da vida, com Deus, e o da perdição, sem Deus. O justo encontra alegria em Deus e frutifica espiritualmente. O ímpio vive sem raízes, é vazio e não permanece. A verdadeira felicidade está em obedecer a palavra de Deus e andar em sua presença. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Explicação do Salmo 1:6. Verso 1.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista começa dizendo quem é o verdadeiramente feliz, bem-aventurado. A felicidade não está em riquezas, fama ou prazeres, mas em escolher não seguir o conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios igual a aceitar ideias que afastam de Deus. Detém-se no caminho dos pecadores igual praticar pecados constantemente. Assenta-se na roda dos escarnecedores igual zombar da fé e das coisas de Deus. Aqui vemos uma progressão. Primeiro a pessoa ouve o conselho errado, depois pratica, e por fim passa a viver nele. O justo não segue esse caminho. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo encontra alegria em Deus e em sua palavra. Meditar não significa apenas ler, mas guardar no coração, refletir e viver o que a Bíblia ensina. É um relacionamento diário com Deus, de manhã e à noite. Verso 3: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore saudável. Plantada junto a ribeiros de águas, tem sempre alimento espiritual. Dá fruto no seu tempo, produz resultados bons e duradouros. Folhas não murcham, está firme, mesmo em tempos difíceis. Tudo próspera não significa riqueza apenas, mas sucesso espiritual, paz, saúde da alma, bênçãos em tudo o que faz. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O ímpio, aquele que rejeita a Deus, é comparado à palha sem peso, sem raiz, sem valor. O vento leva para qualquer lado. Assim é a vida sem Deus, sem firmeza, sem propósito, sem direção. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No dia do juízo final, os ímpios não terão defesa. Eles não permanecerão diante de Deus, pois rejeitaram a justiça. A comunhão dos justos será eterna, mas os ímpios não terão parte nela. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui está o resumo do Salmo. Deus cuida, guia e conhece os que o buscam, mas o fim dos que rejeitam a Deus é a destruição. Não é apenas sobre a vida presente, mas também sobre a eternidade. Mensagem central do Salmo 1. O Salmo mostra dois caminhos, o da vida, com Deus, e o da perdição, sem Deus. O justo encontra alegria em Deus e frutifica espiritualmente. O ímpio vive sem raízes, é vazio e não permanece. A verdadeira felicidade está em obedecer à palavra de Deus e andar em sua presença.